planejado. Ele existe? Só no pensamento daquela pessoa. Mas ele não existe. E se a pessoa não estiver comprometido com ações contínuas, ele não vai existir, certo? Então isso, além de planejar, de desenhar detalhadamente tudo aquilo, ele precisa ser intencional em fazer com que aquelas coisas aconteçam. Concorda comigo? Se ele não tiver envolvido, comprometido, não vai acontecer. Então, planejamento é você pegar o futuro, trazer para o presente, trabalhar detalhadamente naquilo e jogar de volta para o futuro. Ninguém está vendo, mas você que planejou, que desenhou, fez a planta, fez até, tem vários projetos, programas até de computador, que você trabalha nisso e fica lá, é como se tivesse tirado uma foto de uma coisa, que não existe ainda. Você está o quê? Antecedendo, vendo pela fé aquilo que vai existir um dia. Aí você, na sequência de tempo, vai construindo, trazendo a existência aquilo que ainda não existe. Está sendo compreensível aqui o pensamento? Então, Deus, lembra que eu desenhei ontem aqui, linha do tempo? Então, Deus, Ele planejou muitas coisas nessa linha do tempo e Ele é responsável por manter isso. Então, por exemplo, uma pessoa que planeja, no caso, o condomínio, tem lá as casas, os prédios, etc., ele sabe mais ou menos quanto tempo vai levar para que aquilo seja construído. Desde a fundação, quanto tempo vai demorar para cavar, para colocar lá as ferragens, cimento e tudo, para construir uma plataforma, uma base sólida, para que aí ele comece a construir as coisas. E tudo isso tem uma sequência de tempo. Isso é planejamento. Então, no caso de Deus, que conhece todas as coisas e criou todas as coisas, tá? Ele conhece tudo. Não tem nada na sua vida, na minha vida, nesse mundo que Deus não saiba. Mas isso não inclui o que não existe, o que ele não tenha criado ou o que ele não tenha planejado. Então, por exemplo, na minha convicção, Deus não me planejou antes da fundação do mundo. Eu passei a existir quando minha mãe pulou seca e alguém estava disponível e eu nasci. Então, a partir daquele momento, eu apareci no mundo de Deus e Ele me abraçou. Mas isso significa que Ele tinha planejado antes? Não. Você acha que relacionamento gera surpresas? Sim. Coisas acontecem em relacionamentos que não são expressadas ou esperadas. Sim. Positivas? Negativas? Sim. Todos nós estamos sujeitos a isso. E tem uma coisa que faz uma diferença incrível em relacionamentos. Chama-se emoções.
Faz ou não faz? Faz toda a diferença em qualquer relacionamento. As emoções podem ser positivas ou negativas. Isso acontece nas coisas mínimas, como comer. Você pode ficar entristecido ou muito alegre com comida. Depende da comida. Pois é, depende da comida, vai deixar as emoções para cima ou para baixo. Você já chega aqui uma expectativa assim, daquela comida, né, que alguém falou e pintou em quadro assim, chega até babar, né? Assim, né? Aí chega lá, alguém errou, mas errou feio no sal. Então as suas emoções são mexidas nesse processo, porque você ficou o quê? Desapontado, né? Quem aqui já passou por alguma situação de aniversário e chega assim de repente pensando, né? Puxa vida, o dia foi vazio, ninguém lembrou do meu aniversário, de repente você fica assim, uma apagada, alguém acende a luz de repente, surpresa! Já passou por alguma coisa assim? Então, coisas não esperadas, né, na sua vida que acontece. Alguém que já sabe de tudo pode ser surpreendido. Deus tem emoções? Por que você está olhando para essa cara? É a única coisa que você tem. Use palavras. Comunique palavras. Como assim? Ontem a gente leu um texto e que eu falei que para mim é um dos mais tristes nas Escrituras. E falava sobre o quê? Né? Ele estava tremendamente decepcionado, entristecido com o resultado daquilo que ele havia criado, que era para ser bom. Isso é ou não é emoção? Quando ele chega para Samuel, que era amigo, assim com ele, e ele fala assim, você sabe como é que é? Quando a gente tem amigo muito chegado, a gente tem a tendência de chorar as pitangas com essa pessoa. Né? Eu nem sei se vocês conhecem esse termo, mas na época eles está chorando as pitangas, as mazelas da vida. Né? E Deus fala para Samuel, arrependo-me de ter constituído Saul rei, porque deixou de me servir. Isso é o quê? Emoções, desapontamento. Então, e quando a pessoa é tão surpreendida assim de uma maneira positiva, né? E que ela fica assim estonteada e toma decisões sem nem pensar direito. Acontece isso? Veja o que aconteceu com Herodes, quando a filha da amante dele, né, dançou diante dele, fez aquilo, sei lá o que ela fez, mas ele ficou, né, fora de si. E ele chega para ela e fala, pede-me
qualquer presente, qualquer coisa, até a metade do meu reino, eu vou te dar. Ela não é uma proposta tentadora nada, é insana. E aí ela pediu uma coisa que ele não pensou nunca que ela ia pedir. Ela pediu o quê? A cabeça de João Batista. Exatamente. E vou me arrumei para a minha vida, mas porque ele tinha prometido diante de uma porção de figurões, ele mandou o carrasco ir lá e executar João Batista. Isso pode acontecer com Deus? Aconteceu? Em que caso? Em que situação aconteceu com Deus? Isso que dá mulher vida toda. Olha o que Deus falou para Salomão. Pede-me o que você quiser. O que Deus fez para Salomão? Ele deu um cheque assinado em branco. O que você preencher tem fundo. Pede-me o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão, quer dizer, ele estava tão surpreso. Isso foi quando, naquele tempo de adoração, de consagração, do templo e tudo mais, Salomão ofereceu 1000 sacrifícios. Assim. Então, era uma festa, assim, pode dizer, mas Deus olhou tanto o coração de Salomão, e ele gostou tanto de Salomão, ele ficou assim, quando você gosta muito de uma pessoa, você quer fazer qualquer coisa para agradar. Isso é natural. E Deus falou: pede o que você quiser, que eu vou te dar. É um risco. O risco tremendo. Não tinha. Deus não colocou até quando, ou até isso, ou até aquilo. Ele deixou lá o que você quiser. Não, isso é um risco tremendo. E aí Salomão surpreende Deus de novo, dizendo: eu não passo de uma criança. Olha, o meu pai foi um grande líder, um grande rei. Ele tinha esse povo na mão. Eu não passo de uma criança. Agora eu estou com essa batata quente na mão, eu estou sempre o que fazer. E dê sabedoria. E Deus: uau! Eu pensei, está lá no texto. Eu pensei que você ia pedir riquezas. Você não pediu. Eu pensei que você ia pedir a morte dos seus inimigos. Você não pediu longevidade. Eu pensei que você ia pedir longevidade. Vamos dizer que Salomão falou assim: eu não quero morrer nunca. Eu pensei que você ia pedir longevidade de vida. Você não pediu. Você pediu sabedoria, coisa nobre. Deus ficou surpreso. E Deus falou: eu vou te dar sabedoria, mais do que todos que já existiram aqui agora. E mais não vai ter ninguém daqui para frente que vá se igualar a você em sabedoria. Mas também vou te dar uma extensão disso, vou te dar riqueza, glória. Deus extrapolou. Isso é a atitude de alguém que foi bastante emocional. Lá na frente, o Salomão
e tornou tal. Ele não caminhou no temor do Senhor. E ele se corrompeu. Triste ver isso. Como que ele morreu? Se ele já tinha se convertido, voltava atrás, mas ele deixou uma situação bastante complicada no reino de Deus. Mas ele começou muito bem e atraiu muito a atenção de Deus, o relacionamento com Deus. Porque Deus, Ele é também emoções. Quando Ele criou todas as coisas, cada detalhe que Ele criava, Ele parava, contemplava e dizia o quê? É bom. Isso é o quê? Expressão de emoções. Quando você faz alguma coisa legal, você sente bem e você quer o quê? Compartilhar. Então Deus, Ele tem emoções. Agora, por isso que as minhas conclusões nesse contexto da onisciência de Deus é que é o conhecimento de tudo que existe e de tudo que eu planejo, eu desejo que aconteça, eu vou me empenhar com aquilo. Então você vê a história toda da humanidade é cercada de planejamentos de Deus e que vai acontecer. E você vê isso através das profecias relacionadas diretamente à pessoa de Deus. Então, a vida de Jesus foi um planejamento aqui, longo tempo. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem que deu essa profecia? Todos vocês são candidatos a fazerem a escola bíblica. A DBS. Começa logo depois do término da idade. Então você dá um jeito já de se planejar. Vocês estão precisando ter uma visão panorâmica, né? Então, quem pronunciou essa palavra foi Isaías. Recebeu de Deus Isaías, que pronunciou isso. E ele viveu cerca de 600 anos antes da profecia escrita. Isso mostra o quê? Planejamento de Deus. Então, Deus tinha esse conhecimento. Desde lá atrás, quando Deus chama Abraão e fala para Abraão, sacrifica Isaac. E mostra o monte onde ele deveria sacrificar. E Abraão creu em Deus e estava pensando no futuro. Como que Deus vai ressuscitar Isaac? Esse é o pensamento dele. O tempo todo ele não ficou em dúvida. Será que Deus mudou de ideia? Será que Deus tem outros planos? Mas ele falou para mim que é Isaac que será chamada a minha descendência. Então, como assim? Agora mata Isaac, Isaac some, não tinha nem casado ainda. Não. Você vê lá em Hebreus, capítulo 11, verso 17 a 19, está escrito lá. Abraão o tempo todo estava caminhando e pensando, como que Deus vai ressuscitar Isaac? Caramba, meu filho vai ser muito privilegiado. Olha só, ele vai ter a oportunidade de ir lá do outro lado e voltar. Vai ser um problema. E aí, quando na hora lá, Deus fala, não faça isso. Olha a expressão de Deus. Agora, eu sei.
eu posso contar com você 100%, porque você não me negou o seu único filho. Deus prova os nossos corações. Por que Ele tem necessidade de provar o nosso coração? Porque a gente pode surpreender. Está entendendo? E aí Deus fala para Abraão: Abraão, isso que você está para fazer aí, que você ia fazer com o seu filho, é eu que tenho que fazer isso. É eu que terei que fazer. E dá a entender no texto que os olhos de Abraão se abriram para o futuro e ele viu Deus fazendo aquilo, ou seja, Jesus sendo crucificado. Lá na frente. Como que você pode ter essa conclusão? Pelo texto de João, quando Jesus estava lá discutindo com os fariseus, e os fariseus falaram: você não tem nem 50 anos, e você diz que viu Abraão? Jesus respondeu o quê? Abraão viu os meus dias e se regozijou. Quando é que Abraão viu os dias de Jesus? Foi lá no Monte Moriá. E muitos estudiosos apenas comecei a ter ideias realmente do Calvário, do monte chamado Calvário, onde Jesus foi crucificado. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo. E aí Jesus completou a frase dizendo: antes de Abraão nascer, eu sou. E eles ficaram furiosos e pegaram em pedra para apedrejar Jesus, mas ele se retirou do meio ali, ninguém pôs a mão dele, ninguém, né? Ou seja, ele é incomparável. Não tem outro limite, ele não foi assassinado. Ninguém poderia matar. Ontem é um conceito relacional. Ok? Então, esse faz consciência de Deus, quando se esbarra muitas vezes, nós temos o Salmo 139 a respeito do livre-arbítrio e o conhecimento de todas as coisas. Mas eu vou te dizer, Deus é emoções, Ele é livre-arbítrio, Ele é escolha, amor, conta para isso. Deus é inteligentíssimo. E o próximo atributo desse caso é onipotente, onisciente, ele é também onipotente, tem todo o poder, toda a capacidade, não existe falta de capacidade em Deus. Mas aí as pessoas dizem: não, Deus já vai. Então, se ele tivesse conhecimento de tudo que acontece no mundo, assim, tudo, realmente ele não teria motivo para, primeiro, se irar. Tem algum lugar na Bíblia que você já leu que Deus ficou muito chateado, irado? Então você vê na leitura bíblica, assim, na manifestação de Deus com o povo, você vê Deus desapontado e entristecido. Você vê Deus realmente zangado, irado, ao ponto de executar juízo. Você vê Deus feliz da vida, assim, tremendamente satisfeito, como é o caso, como eu falei aqui com Salomão. Ele realmente tinha relacionamentos muito próximos com vários elementos que você vê que Deus gostou muito dessas pessoas. Teve um que ele gostou tanto, que falou: quer saber? Eu não vou te deixar mais nessa terra não, eu quero você pertinho de mim aqui. Foi embora. Enoque. Você nunca leu esse livro? Você vê o caso de Elias, você vê o caso de Moisés, você vê o caso de Samuel,
Você vê o caso de Daniel, Deus cita esses nomes, que é muito próximo de Deus. E lá em Sofonias ele diz: eu me regozijarei, né? Eu exultarei em ti com danças. E teve três que mexeram tanto com as emoções de Deus, com as atitudes dele, que Deus ficou tão empolgado, que ele desceu literalmente, agarrou esses três e começou a dançar com eles. Onde? Na fornalha de Boa. Eles tinham alguma palavra de Deus, de que Deus iria livrá-los do fogo? Não. Eles simplesmente tomaram uma decisão radical. Não vou fazer isso. Você acha que eles eram os únicos que amavam a Deus, a Jeová, naquele mundo todo ali? Não, mas eu vou dizer, tinha muita gente que tinha amado a Deus, estava servindo a Deus, e ele falou: quer saber, mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Então eles fizeram, igual os escoteiros fazem, quando tem obrigado a fazer alguma coisa, mas não é de coração, eles fazem uma fita, põe para trás assim, diz: eu estou me curvando, mas de um coração eu não estou. Né? Então eles fizeram isso lá, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não, quebraram a coreografia e ficaram de pé lá. E o rei ficou chateado com a situação e falou: é verdade que vocês não fazem caso de mim, nem dos meus deuses, nem das minhas leis? Olha, nem acredito nisso, viu? Então vou te dar outra oportunidade. Eu vou mandar tocar o hino nacional de novo. E quando estiver tocando, vocês tratem de se curvar diante da imagem que eu levantei. Se não, aí ele falou: o rei, para com isso. Nem precisa se dar o trabalho de mandar tocar isso. Nós não vamos nos curvar. Nós não concordamos com essa ideia. É uma ideia ridícula, tirana. E nós não vamos concordar com isso. E o nosso Deus, aqui nós temos, Ele pode nos livrar das coisas. Ele também pode nos livrar da fornalha e fogo ardente. Afinal de contas, Ele é fogo consumidor, é Ele que criou todas as coisas, mas sem nos livrar. Estou nem aí. Mas a gente não vai fazer isso não. E o rei ficou enfurecido, mandou acender, aquecer 7 vezes mais. O treco estava quente com força, e os maiores guerreiros lá do exército que embrulharam, o Sadraque, Mesaque e Abednego nas roupas, com as cordas e tudo, eles morreram só de chegar e sentir o bafo da fornalha. Eles morreram. E eles foram empurrados lá dentro. E o rei devia ter alguma coisa, sei lá, o rei está olhando de longe. Nós não jogamos lá 3. 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles rebeldes. Mas eu estou vendo 4. E eles estão dançando. E o fogo só queimou a corda que eles estavam amarrados. Mais nada. E o 4 tem a semelhança dos filhos dos deuses. Deus ficou tão empolgado com a atitude do coração deles, de amor, de zelo para com ele, e disse: caramba, eu tenho que ir lá, eu tenho que abraçá-los. Pois é, o que você tem de emoções? Porque você é a imagem e semelhança dele. Então, tudo que você tem é uma porçãozinha do que ele é. Deu para entender?
Então não se desvalorize. Você é uma réplica pequenininha, tá? Finita de quem Deus é. Então Deus é onisciente, Deus é também onipotente. Isso não precisa explicar muito, né? Ele tem todo o poder, toda a capacidade, não existe limitação para Deus em termos de capacidade. Mas sim, existe uma limitação. Qual que é a limitação? Deus é amor. Amor impõe limite. Então tem coisas que Deus ele não pode fazer, porque seria contrária a amor. Não é pela incapacidade, não existe impossível para ele. Mas ele não pode fazer, porque nesse caso, né, seria contrário a amor. Exemplo, Deus não pode criar amor. Como assim? Deus não pode criar amor. Ele pode criar, e ele fez isso, seres com uma capacidade de amar. Mas ele não pode obrigar a amar. Isso seria tirania. Amor tem que ser dado de livre e espontânea vontade. Tem que ser escolhido. Então, nesse contexto, por mais que ele ame, ele não pode te forçar a amá-lo. Se ele não pode te forçar a amá-lo, ele também não pode te forçar a obedecê-lo. Porque obediência é diretamente uma extensão de quem ama. E voluntariamente se submete, se sujeita. Jesus fala lá em João 14: aquele que me ama, guarda a minha palavra, guarda os meus mandamentos. Obediência voluntária. Então, não é que Deus não tenha o poder, ele só não pode. Então, em outras palavras, ao amar, Deus se livrou. Ele não ultrapassa isso. Então, amor tem limite. Isso serve para você, né? Ao amar, você tem que se limitar, né? E Deus é onipotente. Jó capítulo 42, verso 2, diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus é todo-poderoso. Deus também é eterno. A definição de eterno é sem início e fim. Não tem nem início nem fim. Deus é eterno. Ele é o único que preenche essa categoria. Todas as outras coisas são finitas. Tá? Deus nos criou para vivermos com Ele para sempre. Mas o viver com Ele para sempre não significa ser eterno. Porque nós tivemos o quê? O início. E eternidade é sem início e sem fim. Deu para entender aqui a diferença? Nós tivemos um início. Então, até que possamos viver para sempre. Mas tivemos um início. Então, em algum
tempo específico, nós aparecemos. Deus é para trás e vai ser para sempre. Né? Então, ele é eterno. Deuteronômio 33, 27. Deuteronômio 33, 27. Tem muitos textos na Bíblia que falam sobre isso. Eu estou só citando alguns, só para que vocês tenham a curiosidade. 33, 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Eles não são inimigos diante de ti, e se destroem. O Deus eterno. Deus é também triuno. Deus é triuno. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19 é citado aqui, né? E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa conclusão da unidade, isso foi um assunto muito discutido, principalmente no início da igreja. Era interessante quando se pesquisa, se busca, se conhecer, né, que os pensadores, teólogos, né, os pais da igreja chegaram a essa conclusão. Mas Deus é amor, Deus é santo, porque Ele é uma diversidade, Ele não é uma uniformidade. Né? O que difere totalmente de, por exemplo, Allah, que é singular. Então, Allah não é amor, não é pessoal, não é internacional, é um ser que exerce tirania. Então, não há parâmetro para isso. Deus é amor, Deus é criador, Deus é santo, Deus é misericórdia, Deus é longânimo, bondade, porque Ele é uma diversidade, Ele é diversidade, triunfo. Né? Deus é também Espírito. João 4, 24. Deus é Espírito. João 4, 24. Diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, essa é a base. João 4, 24. Deus é também Criador. Isso faz parte da natureza dele. Ele é Criador. Deus está sempre criando. Então, eu acho que Deus é inquieto. Né? Jesus falou sobre isso, né? Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Eu acho que alguém diria que ele teria dado. Então, ele está sempre criando, está sempre, né, inventando alguma coisa. Deus é criador. Gênesis capítulo 1, verso 1, e também Gênesis capítulo 1, capítulo 2, já define isso, né? Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele é o Criador.
Hebreus capítulo 1, verso 10. Hebreus 1, 10. Que diz: achei o Espírito no dia do Senhor. Não, estou em Apocalipse. Hebreus 1, 10. Que diz: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Mostra a criação de Deus. Hebreus 10. Apocalipse 4, 11. Apocalipse 4, 11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus é também pessoal. Nesse caso, ele é relacional. Deus é uma pessoa, não é uma força, como algumas religiões definem, né? Deus não, Deus é pessoal, ele é uma pessoa. É por isso que você é uma pessoa, viu? Se Deus não fosse uma pessoa, você também não seria. Efésios 1, 4 a 6. Efésios 1, 4 a 6 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então aqui você vê alguns atributos citados nesse texto que são atributos pessoais. Então, ele nos escolheu, a escolha, livre-arbítrio, é um atributo de pessoa. Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, também é um atributo pessoal. Não tem nenhum bicho, nenhum outro ser que Deus tenha criado, nesse mundo aqui fora da humanidade, que seja capaz de ser bom ou santo. Não. Todos os animais, não tem animal bom e animal ruim, porque bondade, maldade é uma expressão de vontade, é escolha, é moral. Todos os animais, eles têm outras regras que os lideram, né? Que faz com que eles tenham um comportamento, chama-se instinto. E eles agem segundo o seu instinto, tá? Mas isso não coloca-o numa categoria de bom ou ruim. Ele obedece a instinto, tá? Então Deus é pessoal. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Atributos pessoais. Atos capítulo 17, 28 e 29.
Atos 17, 28 e 29, que diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo por geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Não, Deus não se iguala a nada disso. Ele é o Criador, o soberano de todas as coisas. Ele é pessoal. Então, você, especialmente meditando no livro de Salmos, você vai poder alongar essa lista, né, dos atributos naturais de Deus. Faz parte da pessoa dele de forma natural. Alguma pergunta? Até agora. Eu fico com umas dúvidas sobre, você falou da onipotência de Deus, que lá em João 42, que fala sobre os planos de Deus não podem ser frustrados. Só que aí a gente aprendeu com isso, foi alguém que falou, não sei, que falou que tem a possibilidade sim de planos de Deus ser frustrados. Não, talvez você esteja confundindo com duas coisas. Os planos de Deus não podem ser frustrados, mas a vontade de Deus pode ser frustrada. Os planos significa planejamento, aquilo que eu estava falando no contexto de ciência, só depende dele. Não tem nada que possa ameaçar isso. Então ele vai fazer isso. Só depende dele. A vontade dele, ela é construída num contexto relacional. Aí, neste caso, se o outro lado não estiver em harmonia com a vontade dele, ela não vai se concretizar. Por exemplo, a vontade dele é que todos sejam salvos. Está escrito isso também? Tá. Todos serão salvos? Por quê? Porque ele não pode forçá-las a serem salvas. Não depende unicamente dele. O que depende dele, ele já fez. Compreende? O que depende dele, ele já fez. E está disponível. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido na cruz pelos nossos pecados, quando éramos ainda perdidos, pecadores, quer dizer, não tinha nada que ele disse, não, isso aqui é promissor, então eu vou investir nisso. Não, ele morreu pela humanidade. Então a vontade dele é que todos sejam salvos. Agora, o que é plano de Deus, aquilo que ele, né, estabeleceu para acontecer, é só uma questão de tempo, vai acontecer. Né? Só depende dele. Então, neste caso, como ele tem todo o poder, ele é ilimitado, como ele falou para Abraão, quando ele prometeu um filho a Abraão. Abraão tinha 90 anos, ou 87, se não me engano, quando Deus prometeu um filho para ele. E Sara, nesse caso, 10 anos mais nova, 77, uma coisa assim. Deus prometeu. Abraão tentou falar assim: Deus, eu não sei se você sabe, né, se você entende de mulheres, mas a Sara, minha esposa, sabe, tem uma coisa que acontece com as mulheres todo mês. Elas ficam assim meio sensíveis, sabe? Não sei se o senhor sabe disso, mas
Sara já não tem isso há muito tempo. Em outras palavras, o que ele estava tentando falar para Deus? Ela já tinha passado ela entrou na menopausa, já tinha passado esse negócio, então já não existia mais uma possibilidade, né? A máquina já não funcionou o tempo todo, então, aí Deus deu uma risadinha e falou assim, caramba, tem alguma coisa que é difícil demais para Deus? Ou seja, tem alguma coisa que seja impossível para Deus? E Abraão já foi pensando, eu não tinha levado isso em consideração. O tempo passou, Abraão chegou aos 100, então não foi imediatamente, não. Sara, 90, e não é que aconteceu, ele acertou na música, né, no deserto, ou seja, os planos de Deus dependem só dele. E não tem jeito de você fugir desse processo. Ele vai fazer com que os planos dele aconteçam, com ou sem a sua cooperação. Um caso que Deus planejou e o sujeito não quis cooperar, mas mesmo assim acabou executando o plano de Deus. Foi Sansão. Sansão foi um caso semelhante ao caso de Abraão e Sara. Os pais de Sansão eram já velhos, avançados na idade. Nunca tinham tido filhos. E Deus aparece para eles, isso num tempo de muita confusão, lá no tempo dos juízes, né? E Deus promete para eles um filho e diz assim, olha, este filho, vocês criem dessa forma, ele nunca vai beber vinho, nem bebida forte, nem qualquer coisa fermentada. Isso significa que nem uvas passas vai entrar na boca dele, porque a uva, né, ela passa por esse processo até se tornar passa. Né? Nada disso, vai ser um nazireu de Deus. Não vai cortar o cabelo dele nunca, nem a barba. Ele devia ter uma aparência bem engraçada, né? E sobre ele repousará o Espírito do Senhor, e ele livrará o povo de Israel do domínio, da opressão dos filisteus. E o Sansão nasceu e tinha um quê de especial nesse sujeito que não tinha nenhum outro ser humano. Só que ele não quis andar com Deus. Ele gostava da gandaia, ele gostava da vida libertina. Então Deus viu que ele não ia cooperar. O que Deus fez? Deu uma manipulada nas emoções dele, porque ele tinha um quê de especial com as mulheres. Ele agradou muito das mulheres, mas tem limite. Amor que põe limite. Ele não queria saber desses limites. Então Deus fez o quê? Mexeu lá no sol. Não. Nas emoções dele, ele ficou apaixonado por uma mulher, só que ela era filha dos inimigos. E deu ruim. O que é paixão mesmo? Sentimento ou emoção levados a um alto grau de intensidade, sobrepondo-se a lucidez e a razão. Isso é paixão. E ele ficou o quê? Apaixonado por essa mulher porque era dos inimigos. Os pais da Sansão, presta atenção, meu filho, isso vai dar ruim, não vai dar certo nunca. Não tem mulheres bonitas aqui no meio do seu povo.
você cortejar ele. Não, mas eu quero essa. E não teve jeito, ele prevaleceu. E os pais foram obrigados por ele a ir lá e conversar, e tentar aproximar a coisa. E teve a festa. E vocês sabem da história, ele deu ruim. Aí ele ficou com tanta raiva. E começou o quê? A destruir os inimigos de Sansão, que na realidade eram os inimigos do povo de Deus. E que Deus tinha dado a capacidade a ele para ser o juiz, o libertador. Ele estava fazendo alguma coisa ali no nome de Deus? Não, tudo que ele fez foi no nome dele próprio, a sua ira, a sua justiça própria. E só foi de mal a pior, só piorando a situação. Até que de repente ele foi aprisionado. Cego. Quando ele foi, ficou cego, né? Aí ele começou a enxergar. Aí já não podia mais contemplar a estrutura molecular, né? Aquilo que era a paixão da vida dele, a mulher, não era a mulher, era a mulher. E aí ele começou a enxergar, e aí de repente ele deu um tempo, né, para ouvir Deus. Deus, o que eu estou fazendo? Que bagunça que eu fiz com a minha vida, com os teus planos. Ele reconheceu a força descomunal que ele tinha. Não era dele. Ele não tinha mérito nenhum naquilo. Gente, ele tinha a força que hoje é comparada aos grandes tratores que vão demolindo construção. O cara agarrou o portal da entrada da cidade, arrancou aquilo com um portal, aquelas portas que era para impedir que exército, com aqueles negócios que bate assim para arrebentar tudo. Não era uma coisa simples, não, era pesadérrimo aquele negócio. Ele arrancou com tudo e usou aquilo como escudo para ninguém flechar ele pelas costas e saiu e foi embora. Ninguém nunca tinha visto tal coisa. Aí ele reconheceu que aquele vinha de Deus, tinha um propósito, e ele não cumpriu esse propósito. Aí cego, ele falou: Deus, me usa mais uma vez, a última, mas aí me deixa morrer com os meus inimigos. E Deus usou, né? Aconteceu aquela catástrofe, e diz o texto que mais inimigos morreram na morte de Sansão do que todo o período da vida dele. Ele não cooperou com Deus, mas os planos de Deus não foram frustrados. Entendeu a diferença? Então é diferente da vontade de Deus. Então, Deus pode ter uma vontade revelada para a sua vida, para a minha vida, mas e se ele não quiser obedecer? Se ele tem poder de forçar, mas seria relacionamento? Então, se nós fomos criados para relacionamento, isso seria relacionamento. E neste caso, vem também, né, as emoções de Deus, quando ele falou para Samuel. Né? Eu já citei esse texto, mas não citei o endereço. Está lá, Samuel, 1 Samuel, capítulo 15. Versos 10 e 11. Que diz: arrependo-me de haver constituído, verso 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou
as minhas palavras. Verso 11. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou no Senhor. Quer dizer, ele passou o resto da noite como um amigo, né, com Deus, conversando, mas era que tinha acontecido. Deus estava falando para ele. Quer dizer, a vontade de Deus, e ó, Deus foi muito minucioso em escolher Saul para reinar. Se você ver a história aqui, né, de como começou toda a situação, você vê que Deus foi muito pontual. E aí agora veio esse negócio aqui. Então a vontade de Deus foi frustrada. É diferente do plano de Deus. Deu para entender? Aleluia. Tem café ali. Fique lá.